Nunca imaginei que um voo cancelado mudaria completamente o rumo da minha existência. A cena permanece gravada na minha mente como uma ferida que não cicatriza. Meu marido e sua amante entrelaçados nos lençóis da nossa cama de casal. Aquela cama que compramos juntos quando nos mudamos para o apartamento em Vitória, um dos bairros mais exclusivos de Salvador. Era o nosso cantinho de amor, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Sou Renata Campos, advogada criminalista, 36 anos, e até uma semana atrás pensava ter construído um casamento sólido ao lado de Eduardo Teixeira. 8 anos de união, planos para ter filhos no próximo ano, viagens internacionais nas férias, jantares românticos às sextas-feiras. Uma vida que muitos invejavam, mas que se revelou uma mentira elaborada. Tudo começou com uma viagem de trabalho para Brasília. Um caso importante: a defesa de um empresário acusado de fraude fiscal. Ironicamente, o mesmo crime que descobriria mais tarde na conta do meu próprio marido. Arrumei minhas malas com cuidado na noite anterior, enquanto Eduardo fingia trabalhar em seu notebook na sala de estar. Lembro-me dele me abraçando na porta, dizendo que sentiria minha falta, que a casa ficava vazia sem mim. Palavras vazias de um homem que já planejava aproveitar minha ausência. Cheguei ao Aeroporto Internacional de Salvador na manhã seguinte. O céu pesado, anunciando a tempestade que se aproximava. Meu voo estava marcado para as 10h15, mas os atrasos começaram a se acumular no painel eletrônico. Primeiro 30 minutos, depois 1 hora. No alto-falante, a voz metálica da atendente anunciava que uma frente fria estava causando turbulência na rota. Às 13h45, o inevitável aconteceu. Senhores passageiros do voo Boeing 743 com destino a Brasília, informamos que o voo foi cancelado, devido às condições meteorológicas adversas. Por favor, dirijam-se ao balcão da companhia para mais informações. A frustração tomou conta de mim naquele momento. O caso era importante. Tinha estudado a madrugada inteira preparando a defesa, mas não havia o que fazer. Após uma breve conversa com meu chefe pelo telefone, decidimos remarcar a audiência para a semana seguinte. Pensei em avisar Eduardo, mas então tive uma ideia. Por que não fazer uma surpresa? Talvez pudéssemos aproveitar esse tempo inesperado juntos, quem sabe um almoço tardio, talvez um filme à tarde. Pequenos prazeres que nossa rotina corrida raramente permitia. O táxi cortou a cidade em direção ao nosso condomínio. O motorista, um senhor simpático chamado Augusto, comentava sobre como a chuva sempre causava transtornos em Salvador. Eu concordava distraidamente, imaginando a reação de Eduardo ao me ver chegando em casa. Seria uma pausa bem-vinda na nossa rotina frenética. Ao entrar no elevador do prédio, cumprimentei seu Geraldo, o porteiro que sempre tinha um sorriso amigável. Voltou cedo da viagem, dona Renata? Confirmei com um aceno, explicando brevemente sobre o cancelamento do voo. Apertei o botão do 10º andar, sentindo um estranho frio na barriga. Ansiedade por ver meu marido? Hoje sei que era minha intuição gritando, tentando me preparar para o que estava por vir. A porta do elevador se abriu no meu andar. Caminhei pelo corredor silencioso, os saltos dos meus sapatos abafados pelo carpete. Ao chegar na porta do nosso apartamento, notei algo estranho. Uma música baixa vinha de dentro. Eduardo nunca ouvia música durante o dia. Dizia que precisava de silêncio para se concentrar no trabalho. Pensei que talvez tivesse saído mais cedo do banco e estivesse relaxando em casa. Deslizei a chave na fechadura cuidadosamente, querendo preservar o elemento surpresa. Abri a porta sem fazer barulho. A sala estava vazia, mas percebi 2 copos de vinho na mesa de centro. Um batom vermelho marcava um deles, uma cor que eu jamais usaria. Meu coração disparou. Quis acreditar que havia uma explicação inocente, que talvez fosse uma colega de trabalho discutindo algum assunto do banco. Mas no fundo, eu já sabia. Caminhei em direção ao nosso quarto, cada passo pesando 1 tonelada. A porta estava entreaberta e, através da fresta, vi roupas espalhadas pelo chão, um blazer feminino que não me pertencia, a gravata azul de Eduardo que eu havia lhe dado no último aniversário. Empurrei a porta lentamente e foi quando vi Eduardo e uma mulher na nossa cama. Não qualquer mulher, mas Patrícia Oliveira, a assistente administrativa que ele havia contratado há pouco mais de 1 ano. Os dois, tão absortos em seus prazeres,
que não notaram minha presença imediatamente. Foi só quando dei um passo à frente que o assoalho de madeira rangeu sob meus pés. A cena que se seguiu parecia acontecer em câmera lenta, os dois virando suas cabeças em minha direção. O choque nos olhos de Patrícia, tentando cobrir seu corpo com o lençol, meu lençol egípcio de algodão que custara uma fortuna. E Eduardo, meu marido, o homem com quem eu compartilhara os últimos 8 anos da minha vida, com uma expressão que jamais esquecerei. Não era culpa ou remorso, era irritação. Como se eu estivesse interrompendo algo a que não tinha direito de interromper. E então veio aquela frase, aquelas 5 palavras que mudaram tudo. O que está fazendo aqui? Não me desculpe, não posso explicar, mas o que está fazendo aqui? Como se eu fosse a invasora na minha própria casa. Como se eu tivesse quebrado algum acordo tácito ao voltar mais cedo. Naquele instante, 8 anos de história evaporaram. O homem à minha frente era um estranho. Uma sensação de calma me invadiu. Uma calma que só aqueles que já sentiram o mundo desabar sabem descrever. Era como se meu cérebro de advogada assumisse o controle, calculando, planejando, analisando as evidências diante de mim. Respirei fundo, sentindo o ar entrar e sair dos meus pulmões enquanto decidia o próximo passo. Meus dedos deslizaram para a bolsa, tocando a superfície fria do meu smartphone. Em um movimento fluido, desbloqueei a tela e abri o aplicativo da câmera. Aquele gesto simples que faço todos os dias para registrar documentos ou evidências para casos, agora serviria para documentar a maior traição da minha vida. Ergui o celular, enquanto via o pânico crescer nos olhos dos dois. Eduardo tentou levantar-se, enrolando um lençol na cintura, mas minha voz cortou o ar como uma lâmina. Não se mova! Você saberia o que fazer se encontrasse seu parceiro de quase uma década na cama com outra pessoa? Você conseguiria manter a compostura ou sucumbiria às emoções? Eu sempre achei que desabaria em lágrimas, que imploraria por explicações, que gritaria, que quebraria coisas. Mas a Renata daquele momento era uma mulher diferente, uma mulher calculista, que já visualizava cada passo que daria a seguir. Quando me casei com Eduardo, meus pais tentaram me convencer a fazer um acordo pré-nupcial. Amor é lindo, filha, mas patrimônio é patrimônio, dizia meu pai, também advogado. Recusei, cega pelo sentimento que nutria pelo homem que conheci durante um evento beneficente organizado pelo banco onde ele trabalhava. O destino tem um senso de humor ácido. Minha formação em direito criminal acabaria sendo minha maior aliada num momento em que precisei lutar pelo que era meu. Segurando firme o celular, continuei filmando a cena patética à minha frente. Eduardo tentou avançar em minha direção, mas parou quando percebeu que eu não recuaria. Renata, por favor, vamos conversar. Isso não é o que parece, balbuciou ele com a mesma voz mansa que usava para convencer clientes a investirem em aplicações de alto risco. Não é o que parece? Repeti, sem conseguir conter uma risada seca. Você está nu na nossa cama com sua assistente e não é o que parece? Acho que nem nos tribunais onde trabalho encontraria alguém com tanta cara de pau. Patrícia permanecia em silêncio, encolhida sob os lençóis como se pudesse desaparecer entre os tecidos. Seu rosto maquiado agora manchado por lágrimas. Lágrimas que não me comoveram nem um pouco. Aquela mulher frequentava nossa casa em jantares corporativos. Sorria para mim, aceitava minha hospitalidade enquanto planejava encontros furtivos com o meu marido. Desligue essa câmera agora, Eduardo exigiu, sua voz mudando do tom conciliatório para o autoritário que usava com subordinados. Você não tem o direito de nos filmar assim. Direito? Questionei, ajustando o ângulo para capturar melhor o rosto dele. Estamos falando de direitos agora? Interessante escolha de palavras para alguém que acaba de violar todos os votos matrimoniais em nossa própria cama. 8 anos juntos. 3 mudanças de apartamento até encontrarmos este em Vitória. Noites em claro, quando ele dizia estar preocupado com auditorias no banco. Almoços de domingo na casa da mãe dele, em Estela Maris. Ouvindo Dona Lúcia, elogiando o filho como se fosse um presente divino para a humanidade. Tudo isso passava pela minha mente, enquanto eu mantinha o celular erguido. Quanto tempo? Perguntei, minha voz surpreendentemente firme.
Renata, podemos conversar sobre isso depois, quando estivermos... Quanto tempo, Eduardo? Interrompi, elevando o tom. Há quanto tempo vocês estão me fazendo de idiota? Foi Patrícia quem respondeu, talvez pensando que sua honestidade agora poderia amenizar sua culpa. 14 meses, murmurou ela, evitando meu olhar. 14 meses, mais de 1 ano, enquanto eu planejava nossa viagem para comemorar 7 anos de casamento em Portugal, enquanto escolhia cuidadosamente um relógio Montblanc como presente de aniversário para ele, enquanto discutíamos nomes para os filhos que pretendíamos ter, durante todo esse tempo, ele mantinha um caso com essa mulher. Saia do meu quarto, ordenei a Patrícia. Vista suas roupas e desapareça da minha casa nos próximos 3 minutos, ou juro que vou ligar para seus pais em Alagoinhas e enviar este vídeo para eles. O pânico nos olhos dela foi imediato. Patrícia vinha de uma família tradicional do interior baiano. Aquele tipo de família que ainda valorizava conceitos como honra e reputação. Sem dizer uma palavra, ela se enrolou no lençol e recolheu suas roupas espalhadas pelo chão. Isso é invasão de privacidade. Eduardo tentou argumentar, mas sua voz falhava. Você não pode fazer isso. Posso e vou, respondi mantendo a câmera ligada. Agora estou documentando uma cena de crime. Não é isso que advogados fazem? Coletam evidências? Patrícia vestiu-se às pressas no banheiro da suíte, saindo poucos minutos depois com o rosto lavado, mas ainda assim, devastado. Passou por mim sem conseguir me encarar e praticamente correu para fora do apartamento. Pude ouvir o som dos seus saltos ecoando pelo corredor até o elevador. Quando ficamos sozinhos, Eduardo tentou uma nova abordagem. Amor, foi um erro, uma fraqueza. Não significa nada. Você sabe que é você que eu amo. Aquelas palavras ensaiadas só intensificaram meu desprezo. Por um momento, imaginei quantas outras mulheres já haviam ouvido aquele mesmo discurso dele. Vista-se, comandei, ainda filmando. Temos muito a conversar. Ele obedeceu, pegando uma calça de moletom e uma camiseta do guarda-roupa. Observei cada movimento seu, vendo não mais o homem que amei, mas um estranho que habitava minha casa. Fui até a sala, sentando-me no sofá branco que havíamos escolhido juntos na loja de design. Eduardo me seguiu, mantendo uma distância cautelosa. Posso explicar tudo, começou ele. Ergui a mão silenciando-o. Não quero explicações, Eduardo, quero a verdade. É diferente. Ele sentou-se na poltrona à minha frente, passando as mãos pelos cabelos em um gesto nervoso que eu conhecia bem. Fazia isso sempre que estava prestes a mentir para algum cliente sobre investimentos de risco. Foi um erro momentâneo, uma fraqueza. Patrícia estava passando por problemas pessoais, veio pedir conselhos, uma coisa levou a outra. Sua voz foi diminuindo ao perceber meu olhar incrédulo. 14 meses não é um erro momentâneo, é uma escolha deliberada. É um relacionamento paralelo. Coloquei meu celular sobre a mesa de centro, a tela ainda mostrando o vídeo recém-gravado. A tensão era palpável, como nos momentos que antecedem o veredito em um julgamento importante. Vou ser direto, anunciei, minha voz fria como nunca esteve antes. Quero que me entregue seu notebook e seu celular. Agora. O quê? Por que você precisa do meu... Não foi um pedido, Eduardo. Foi uma ordem. Ele hesitou, o pânico crescendo em seus olhos. Meu celular está na empresa, mentiu descaradamente. Interessante, porque ouvi o toque dele vindo do quarto, enquanto sua amante se vestia. Encurralado, Eduardo foi ao quarto e voltou com o aparelho. Relutantemente, entregou-o a mim. A senha, exigi. Renata, isso é invasão de privacidade. Tenho informações confidenciais do banco ali. A senha, Eduardo. Ou prefere que eu ligue agora mesmo para o senhor Mendonça? Mencionei propositalmente o nome do diretor do banco. Um homem conhecido por sua intolerância a escândalos pessoais. Tenho certeza que ele adoraria saber como seu gerente sênior passa as tardes quando deveria estar trabalhando. Derrotado, ele murmurou a combinação de números. Desbloqueei o aparelho e comecei a vasculhar mensagens, e-mails, fotos. A extensão da traição era muito maior do que eu imaginava. Não era apenas Patrícia. Havia conversas comprometedoras com pelo menos 2 outras mulheres. Capturas de tela de encontros marcados em hotéis. Uma vida secreta meticulosamente organizada. E seu notebook? Perguntei, sem olhar para ele.
enquanto continuava desenterrando evidências do seu celular. Está na sala, na minha pasta. Levantei-me e localizei a maleta de couro italiana que lhe dei de presente em nosso 5º aniversário. Dentro, o MacBook que usava tanto para trabalho quanto para assuntos pessoais. Liguei o computador e, para minha surpresa, ele não solicitou senha. Eduardo sempre fora descuidado com segurança digital, algo que agora jogava a meu favor. Os arquivos estavam organizados em pastas aparentemente inocentes. Projetos, pessoal, banco, investimentos. Comecei pelo pessoal e encontrei subpastas com iniciais femininas. Em PO, obviamente Patrícia Oliveira, havia fotos íntimas, capturas de conversa, até um arquivo Excel com datas e locais de encontros. Você documentou suas traições em planilhas? Perguntei, incrédula. Realmente levou sua organização gerencial para a vida pessoal. Eduardo permanecia em silêncio, derrotado em sua poltrona. Foi quando decidi verificar a pasta Investimentos que encontrei algo ainda mais chocante. Planilhas detalhadas mostrando transferências periódicas de pequenas quantias, valores que não chamariam atenção em uma auditoria, de contas de clientes para uma conta offshore nas Ilhas Cayman. O que é isso? Perguntei, virando a tela para que ele pudesse ver. O sangue fugiu do rosto de Eduardo. Ele levantou-se abruptamente. Isso não é nada. Apenas alguns modelos hipotéticos para uma apresentação. Modelos hipotéticos com números de contas reais de clientes, com datas específicas de transferências nos últimos 3 anos. Olhei mais atentamente para os valores. Eduardo, você está desviando dinheiro do banco? Renata, você não entende. São apenas pequenos ajustes contábeis, compensações por comissões não pagas corretamente. Todo gerente faz isso. Todo gerente comete fraude financeira? Interessante teoria para apresentar ao departamento de compliance do banco. Salvei todos os arquivos comprometedores em meu próprio pendrive, um item que sempre carregava para emergências profissionais, nunca imaginando que o usaria em uma crise pessoal. Fotografei telas, exportei planilhas, copiei conversas. Em minutos, tinha reunido um arsenal de evidências tanto da infidelidade quanto dos crimes financeiros de Eduardo. O que você vai fazer? Perguntou ele finalmente, sua voz quase inaudível. Por enquanto vou sair daqui, respondi, guardando o pendrive na bolsa. Preciso pensar com clareza, longe de você. Para onde você vai? Isso não é da sua conta. Não mais. Reuni algumas peças de roupa, meus documentos pessoais e itens de higiene. Coloquei tudo em uma pequena mala, a mesma que havia arrumado para a viagem a Brasília, que nunca aconteceu. Antes de sair, virei-me para ele uma última vez. Eduardo, em 8 anos de casamento, você me ensinou muito sobre confiança. Hoje você me ensinou sobre traição. E sabe qual é a ironia? Como advogada criminalista, passei anos estudando a psicologia de criminosos, aprendendo a identificar padrões de comportamento manipulador e ainda assim não vi os sinais em meu próprio marido. Ele deu um passo em minha direção, mas meu olhar o deteve. Não se aproxime. A partir de agora, qualquer comunicação entre nós será através de advogados. Você não pode estar falando sério. Vamos, Renata, podemos resolver isso. Como resolvemos quando você queria comprar um carro mais caro. Como resolvemos quando discordamos sobre o destino das férias. Não, Eduardo. Traição e fraude não são problemas para resolvermos. São crimes, emocionais e legais. Saí do apartamento sentindo uma mistura de dor, raiva e, estranhamente, alívio. No elevador digitei o número de Tânia Moreira, minha melhor amiga e psicóloga. Ela atendeu no segundo toque. Renata, achei que você estivesse em Brasília. O voo foi cancelado, respondi, a voz embargando pela primeira vez desde que descobri a traição. Tânia, preciso de um lugar para ficar. Posso ir para sua casa? Claro que sim. Aconteceu alguma coisa? Te conto quando chegar. Ao sair do prédio, notei que começava a chover novamente, como se o céu de Salvador compartilhasse minha tempestade interior. Seu Geraldo, o porteiro, chamou um táxi para mim. Tudo bem, dona Renata? Perguntou ele, preocupado com minha expressão. Vai ficar, respondi, surpreendendo a mim mesma com a convicção na minha voz. Durante o trajeto até Lauro de Freitas, onde Tânia morava em um condomínio tranquilo, organizei mentalmente meus próximos passos. Como advogada,
Sabia exatamente quais evidências seriam necessárias para um divórcio litigioso vantajoso. Como mulher traída, começava a formular um plano que atingiria Eduardo onde mais lhe doía: sua reputação profissional e social. Ao chegar na casa de Tânia, foi recebida com um abraço silencioso. Ela percebeu que eu não estava pronta para falar e me conduziu até o quarto de hóspedes, onde deixei minha pequena mala. "Quando estiver pronta, estarei na sala", disse ela gentilmente. Sentei-me na cama, tirando o celular da bolsa. Tinha dezenas de chamadas perdidas de Eduardo. Desliguei o aparelho temporariamente. Precisava de clareza mental. Abri meu notebook e criei uma nova pasta intitulada Recomeço. Ali, organizei subcategorias: evidências para divórcio, provas de fraude, estratégia legal e, por último, vingança pública. A noite avançava, enquanto eu meticulosamente planejava cada aspecto do que viria a seguir. Como especialista em direito criminal, sabia exatamente o limite entre justiça e crime e pretendia permanecer cuidadosamente do lado certo dessa linha. Por volta da meia-noite, Tânia bateu suavemente na porta, trazendo uma xícara de chá de camomila. "Quer conversar agora?" ofereceu ela. Fechei o notebook e aceitei a bebida quente, sentindo o calor reconfortante entre minhas mãos. "Eduardo está me traindo com a assistente dele. Encontrei os dois na nossa cama hoje à tarde." Tânia sentou-se ao meu lado, seus olhos refletindo surpresa e indignação. "Renata, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, mas precisa me ouvir, porque amanhã, quando o sol nascer, começa uma nova fase da minha vida e vai ser espetacular." Dormi apenas 3 horas naquela noite, acordando antes mesmo do sol aparecer no horizonte. O chá de camomila de Tânia não foi páreo para a tempestade de pensamentos que invadia minha mente. Sentei-me na varanda do apartamento dela, observando as primeiras luzes do dia tingindo o céu de um rosa pálido. Sempre gostei de amanheceres, simbolizam novos começos, e eu precisava desesperadamente de um. "Café?" Tânia apareceu ao meu lado, oferecendo uma xícara fumegante. "Você nem dormiu direito por minha causa", respondi aceitando o café. "Profissionalmente falando, crises existenciais justificam insônia." Ela sorriu, tentando aliviar a tensão. "Como advogada, você deve concordar que circunstâncias atenuantes existem." Tânia tinha esse dom de trazer leveza mesmo aos momentos mais sombrios. Nossa amizade nasceu na faculdade. Ela estudando psicologia enquanto eu cursava direito. Éramos completamente diferentes. Ela, intuitiva e compassiva. Eu, lógica e analítica. Talvez por isso nos complementássemos tão bem. "Preciso do seu notebook emprestado", pedi após alguns goles de café. "O meu está com bateria fraca e tenho muita coisa para fazer." "Claro." Ela assentiu, desaparecendo por alguns minutos e retornando com o aparelho. "Posso perguntar o que está planejando? Quanto menos você souber, melhor. Digo isso como advogada." Sorri pela primeira vez desde o dia anterior. "Não quero que seja cúmplice." Tânia ergueu as mãos em rendição. "Entendido. Vou preparar o café da manhã enquanto você faz o que precisa fazer." Com o notebook dela em mãos, acessei meu e-mail pessoal. Nunca o profissional que poderia ser monitorado pelo escritório. Comecei a verificar minhas finanças. Eduardo e eu mantínhamos contas conjuntas e separadas. Transferi imediatamente todo o dinheiro das minhas contas individuais para uma nova, aberta digitalmente, em questão de minutos. Não era muito, aproximadamente R$70 mil de economias pessoais, mas me daria autonomia financeira temporária. Em seguida, acessei as contas conjuntas. Legalmente não podia transferir tudo, mas tinha direito à metade. Retirei exatamente 50% do valor, documentando cuidadosamente a transação. Como advogada, sabia que precisaria justificar cada centavo no processo de divórcio. O passo seguinte foi mais delicado. Acessei o pendrive onde havia salvo todos os arquivos do notebook de Eduardo. Criei cópias de segurança em 3 locais diferentes. Uma nuvem com autenticação dupla, outro pendrive que guardei no fundo da minha bolsa e enviei documentos codificados para meu próprio e-mail. Ao abrir as planilhas de desvios financeiros, percebi algo que havia escapado na noite anterior, em meio ao turbilhão emocional. Eduardo não estava apenas desviando pequenas quantias de clientes diversos.
Havia um padrão. As maiores somas vinham de contas pertencentes a idosos, principalmente viúvos e viúvas, pessoas vulneráveis, possivelmente com pouca familiaridade, com operações bancárias digitais que confiavam cegamente no gentil gerente, que sempre as atendia pessoalmente. Meu estômago revirou. Era uma operação calculada para atingir os mais frágeis. Exatamente o tipo de crime que eu mais desprezava em minha prática jurídica. Vasculhando mais a fundo, encontrei uma pasta nomeada simplesmente Investimentos Cayman. Ali estavam documentos de uma conta offshore, extratos, comprovantes de transferências. Em 3 anos, Eduardo havia acumulado secretamente mais de R$800 mil. Dinheiro que, tecnicamente, nem existia no Brasil. Ao lado dos extratos bancários, encontrei um documento que me deixou sem fôlego. Cotações imobiliárias de casas na praia de Muro Alto, em Pernambuco. Uma delas estava circulada em vermelho digital. Uma propriedade à venda por R$1,2 milhão. Havia troca de e-mails com uma corretora local, negociando valores e condições de pagamento. O que me chocou não foi apenas o planejamento do crime, mas um detalhe específico nos e-mails. Eduardo se referia à propriedade como nosso refúgio, não se dirigindo a mim, sua esposa, mas a Patrícia. Nosso cantinho para recomeçar, dizia um dos e-mails, longe de tudo e de todos, especialmente de compromissos indesejados em Salvador. Compromissos indesejados. 8 anos de casamento reduzidos a 1. Compromisso indesejado. A dor deu lugar à indignação e então à determinação gelada. Continuei explorando os arquivos, cada descoberta alimentando minha resolução. Em uma subpasta intitulada PA, encontrei fotos de Eduardo com uma mulher que não era Patrícia. Descobri depois ser Amanda, uma médica que trabalhava no hospital próximo ao banco. Pelos timestamps das fotos, aquele caso aconteceu simultaneamente ao relacionamento com Patrícia. Eduardo Teixeira, você é um clichê ambulante, murmurei para Stella, quase rindo da previsibilidade daquele homem que eu julgava conhecer tão bem. Entre os contatos de e-mail, um nome chamou minha atenção. Rafael Teixeira, o primo de Eduardo, com quem ele mantinha contato esporádico em eventos familiares. Abri as conversas e descobri algo surpreendente. Rafael sabia das traições. Não apenas sabia, como havia alertado Eduardo sobre os riscos. Primo, você está brincando com fogo, dizia uma das mensagens. Renata é advogada criminal, pelo amor de Deus. Se ela descobrir o que você anda fazendo, vai te destruir legalmente. A resposta de Eduardo me causou uma mistura de raiva e vindicação. Relaxa, Rafa. Renata é inteligente nos tribunais, mas ingênua em casa. Está sempre ocupada demais com os casos dela, para perceber o que acontece debaixo do próprio nariz. Além disso, casei com ela sem acordo pré-nupcial. O máximo que pode acontecer é dividirmos os bens. Perco um pouco de dinheiro, mas nada que não possa recuperar rapidamente. Fiz uma captura de tela daquela conversa específica. Seria útil mais tarde. As horas passavam enquanto eu mergulhava cada vez mais fundo no pântano de mentiras que Eduardo havia construído. Por volta das 11 horas, decidi fazer uma pausa. Minha cabeça latejava. Tânia havia saído para atender alguns pacientes em seu consultório, deixando um bilhete na geladeira. Fiz sanduíches, coma algo. Psicólogos também podem ser mandões. Volto às 15 horas. Sorri, grata pela amizade dela. Peguei um sanduíche e voltei para o quarto, decidida a fazer algo que estava evitando. Ligar meu celular e enfrentar as mensagens de Eduardo. Como esperado, havia dezenas de chamadas perdidas e mensagens. A primeira, enviada minutos após minha saída do apartamento. Renata, vamos conversar. Isso é um mal-entendido. As seguintes alternavam entre súplicas e ameaças veladas. Por favor, atenda. Precisamos resolver isso como adultos. Não faça nada precipitado que possa prejudicar nós dois. Estou preocupado com você. Pelo menos diga onde está. Se você mostrar aquele vídeo para alguém, vou processar por violação de privacidade. Amor, podemos superar isso? Já passamos por coisas piores. A última mensagem, enviada às 4h23 da manhã, tinha um tom diferente. Sei que está com raiva agora e tem todo o direito. Mas pense no escândalo, nas consequências para nossas carreiras. Se você me expor, eu também tenho coisas para expor. Ninguém sai ileso de uma guerra. Uma ameaça.
tão previsível quanto ineficaz. Que coisas ele teria para expor sobre mim? Que eu trabalhava demais? Que às vezes esquecia datas comemorativas? Que preferia livros a festas sociais? Eduardo sempre subestimou minha integridade profissional, confundindo dedicação com vulnerabilidade. Não respondi a nenhuma das mensagens. Em vez disso, bloqueei seu número temporariamente. Precisava de clareza mental para executar a próxima fase do meu plano. Retornei ao notebook, desta vez com um objetivo específico: entender melhor as operações financeiras ilegais de Eduardo. Como advogada criminal, já havia defendido casos de fraude, mas sempre do lado da defesa. Agora estava montando uma acusação. As transferências seguiam um padrão: pequenas quantias, nunca mais de R$ 5.000 por vez, sempre em dias específicos do mês, quando o sistema bancário processava grandes volumes de transações automatizadas. Os valores eram direcionados primeiro para uma conta de passagem em nome de uma empresa fantasma, Teixeira Consultoria Financeira, e depois pulverizados em investimentos offshore. Era um esquema sofisticado para alguém que eu considerava apenas um gerente bancário ambicioso. Comecei a suspeitar que Eduardo tivesse cúmplices dentro da instituição, talvez até no departamento de compliance. Entre os arquivos, encontrei algo inesperado: um documento intitulado Contingência R. O arquivo estava protegido por senha, algo incomum entre os documentos de Eduardo, normalmente descuidado com segurança digital. Tentei combinações óbvias: data de nascimento dele, nosso aniversário de casamento, até mesmo o aniversário de Patrícia, que havia descoberto em suas mensagens. Nada funcionou. Então, lembrei-me de algo. Eduardo sempre usava uma sequência específica de números quando queria realmente proteger algo. Os últimos dígitos do CPF de sua mãe, seguidos pelo ano de nascimento dela. Uma combinação que ele considerava impossível de adivinhar. Digitei os números e o arquivo abriu. O que vi me deixou momentaneamente sem ar. Era um documento detalhando precisamente o que fazer caso eu descobrisse suas traições ou seus crimes financeiros. Um plano completo para me neutralizar. O documento listava informações sobre minha rotina, senhas que eu usava, muitas incorretas, felizmente, detalhes sobre meus casos mais sensíveis, e até mesmo um parágrafo sobre como usar minha depressão pós-perda gestacional de 3 anos atrás contra mim, sugerindo instabilidade emocional. Eduardo havia planejado minuciosamente como me destruir caso eu me tornasse uma ameaça. Aquilo não era apenas traição, era uma violação completa de confiança, uma invasão calculada da minha vida e vulnerabilidades. A raiva que senti foi diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Não era explosiva ou descontrolada, mas fria, calculista, quase clínica. Como dizemos no tribunal, premeditação demonstra intenção clara. Exportei o arquivo Contingência R para meu pendrive e enviei uma cópia para meu e-mail. Aquele documento seria crucial não apenas para o divórcio, mas potencialmente para processos criminais. Continuei vasculhando, descobrindo camadas cada vez mais profundas de desonestidade. Eduardo mantinha um registro meticuloso de suas mentiras. Talvez por necessidade logística, talvez por algum prazer perverso em documentar suas trapaças. Entre os arquivos, encontrei algo que me fez pausar. Fotos nossas do início do relacionamento. Eduardo e eu em Fernando de Noronha, nosso primeiro aniversário de namoro. Nós dois na formatura do meu mestrado em Direito Penal. Nosso casamento, realizado na casa de praia dos meus pais em Guarajuba. Por um momento senti uma pontada de nostalgia, quase dor. Aquele homem sorridente ao meu lado nas fotos, teria ele sido real em algum momento? Ou sempre foi uma fachada, uma performance calculada para conseguir o que queria? Fechei a pasta de fotos abruptamente. O passado não importava agora, apenas o presente e o futuro que eu começava a construir para mim mesma. Naquele exato momento, meu celular vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de uma colega do escritório de advocacia. Renata, seu marido esteve aqui procurando por você. Parecia nervoso. Disse algo sobre você não estar bem emocionalmente. Está tudo bem? Precisa de ajuda? Então, este era o primeiro movimento dele.
tentar desacreditar-me profissionalmente, sugerindo instabilidade emocional. Exatamente como detalhado no arquivo Contingência R. Respondi rapidamente. Estou perfeitamente bem. Eduardo e eu estamos nos separando devido à infidelidade dele. Ele pode tentar espalhar rumores sobre meu estado emocional. Por favor, ignore. Conversamos na segunda. Em seguida, enviei mensagens semelhantes para outros 2 colegas próximos e para meu chefe. Antecipação, a primeira regra de uma boa defesa. Olhei para o relógio. Quase 14 horas. Tânia voltaria em breve. Precisava finalizar minha investigação e traçar um plano de ação concreto. Foi quando decidi verificar as redes sociais de Patrícia. Seu perfil no Instagram era privado, mas ela mantinha uma conta pública no Twitter, raramente atualizada. Scrollei até encontrar publicações de 14 meses atrás, o período que ela mencionou como início do caso. Em meio a tweets banais sobre séries e música, encontrei algo revelador. Uma foto de um prato de comida no restaurante Amado, no Rio Vermelho, com a legenda "Almoço especial com alguém mais especial ainda. Segredo meio a novo capítulo". A data coincidia com uma suposta viagem de Eduardo a Recife para uma conferência bancária. Lembrei-me vividamente dele me ligando desse evento, descrevendo palestras que aparentemente nunca assistiu. Salvei o tweet, mais uma peça para meu quebra-cabeça. Patrícia não era apenas a amante. Ela participava ativamente da construção de mentiras que sustentavam meu casamento. Continuei navegando pelas redes dela e encontrei mais indícios sutis do relacionamento. Check-ins em lugares que coincidiam com viagens de negócios de Eduardo, referências codificadas a momentos especiais. O mais perturbador, porém, foi um comentário dela em uma publicação sobre decoração. "Adorei este estilo para nossa futura casa de praia." 3. Respondendo a uma foto postada por uma página de design de interiores de Pernambuco. A data? 2 semanas atrás. Nossa futura casa. O plano de fuga para Muro Alto não era apenas uma fantasia. Estava em processo de implementação. Ouvi o barulho da porta da frente. Tânia havia retornado. Fechei todas as abas de pesquisa, organizei os arquivos coletados e desliguei o notebook. Precisava agora de um conselho. Não como advogada, mas como mulher traída prestes a reinventar sua vida. "Como foi a investigação?" perguntou Tânia, entrando no quarto com 2 taças de vinho, apesar de ser apenas meio da tarde, produtiva e perturbadora. Aceitei a taça, permitindo-me aquele pequeno conforto. Descobri coisas que vão além da traição conjugal. "Quer conversar sobre isso?" Tomei um gole de vinho, sentindo o líquido aquecer minha garganta. Eduardo não é apenas infiel, é um criminoso. Está desviando dinheiro do banco, tem uma conta offshore e planeja fugir com Patrícia para uma casa em Pernambuco. Tânia arregalou os olhos, mas manteve o semblante calmo, típico de psicólogos treinados para não demonstrar choque. "E o que você pretende fazer com essas informações?" Olhei pela janela, observando o sol da tarde refletindo nas piscinas do condomínio. Crianças brincavam, casais conversavam, uma vida normal acontecia lá fora, enquanto a minha desmoronava e se reconstruía simultaneamente. "Justiça", respondi simplesmente. "Não vingança, embora a linha entre as duas seja tênue. Vou garantir que Eduardo enfrente as consequências legais de seus atos, tanto no âmbito civil quanto criminal. E Patrícia? Ela é coadjuvante em meu plano. O protagonista da destruição é ele mesmo." Tânia assentiu, compreendendo a profundidade da minha determinação. "Só me prometa uma coisa", pediu ela, tocando levemente meu braço. "Não deixe que o desejo de justiça consuma quem você é. Já vi isso acontecer com outras pessoas." "Prometo", respondi, erguendo minha taça em um brinde silencioso ao futuro que começava a delinear. Amanhã começa a execução do plano. E Salvador nunca mais verá Eduardo Teixeira da mesma forma. Acordei antes do amanhecer, com uma clareza mental que contrastava com o turbilhão emocional dos últimos dias. Minha noite foi povoada por sonhos fragmentados, cenas do tribunal mescladas com imagens de Eduardo e Patrícia, planilhas financeiras transformando-se em labirintos. Mesmo assim, sentia-me estranhamente descansada, como se meu corpo reconhecesse a importância deste dia. O apartamento de Tânia ainda dormia em silêncio,
quando preparei um café forte. Precisaria de toda a minha concentração para executar o plano meticulosamente elaborado nas últimas 24 horas. Abri meu notebook e verifiquei o roteiro que havia criado. Cada passo calculado como uma estratégia jurídica para um caso complexo. A diferença é que, desta vez, eu era simultaneamente advogada e cliente. Meu celular indicava 5h47 quando enviei o primeiro e-mail do dia, para Dr. Augusto Vasconcelos, um dos advogados de família mais respeitados de Salvador. Não trabalhávamos no mesmo escritório, o que era perfeito para evitar conflitos de interesse. Na mensagem, solicitei uma reunião urgente para questões matrimoniais de natureza litigiosa, anexando algumas evidências selecionadas da infidelidade de Eduardo, sem mencionar ainda as fraudes financeiras. Sua resposta chegou surpreendentemente rápido, às 6h12. Renata, posso recebê-la hoje às 8h30. Lamento pelas circunstâncias. Conte comigo. A advocacia em Salvador, especialmente nos círculos de elite, funcionava como uma pequena comunidade onde todos se conheciam. Augusto havia sido professor convidado durante minha especialização em direito criminal e sempre demonstrou respeito por meu trabalho. Era também conhecido por sua discrição impecável, qualidade fundamental para o que eu planejava. Às 7h30, já estava impecavelmente vestida, com um terno azul marinho que havia comprado recentemente para uma audiência importante. Tânia me observava da porta da cozinha. Você parece poderosa, comentou ela, analisando-me com olhos clínicos. Há algo quase assustador na sua calma. A tempestade já passou, respondi ajustando o blazer. Agora é hora da reconstrução, ou da demolição controlada. Ela retrucou com um meio sorriso. Antes de sair, organizei meu arsenal digital. Um pendrive com todas as evidências, meu celular com o vídeo flagrante da traição, cópias impressas dos documentos mais importantes, guardadas em uma pasta discreta. Não me espere para o almoço, avisei Tânia, abraçando-a rapidamente. Hoje será um dia longo. Boa caçada, respondeu ela, com aquele olhar que mesclava preocupação e admiração. O escritório de Augusto Vasconcelos ocupava um andar inteiro, em um prédio comercial no Caminho das Árvores, área nobre da cidade. Sua secretária, uma senhora de aparência austera, que já devia estar na casa dos 60 anos, recebeu-me com um sorriso contido. O tipo de sorriso que reservamos para pessoas em luto ou passando por grandes crises. Doutor Augusto aguarda a doutora Renata, anunciou ela, conduzindo-me através de corredores decorados com quadros de arte contemporânea baiana. Augusto levantou-se ao me ver, contornando sua imponente mesa de madeira maciça para apertar minha mão com firmeza. Aos 58 anos, carregava a distinção que apenas décadas de prática jurídica bem-sucedida proporcionam. Renata, lamento que nos encontremos nestas circunstâncias, começou ele, indicando uma poltrona confortável à sua frente. Agradeço por me receber com tanta urgência, Augusto, respondi, mantendo o tom profissional. A situação requer ação imediata. Por quase 1 hora, apresentei metodicamente meu caso, como faria no tribunal. Mostrei evidências selecionadas da infidelidade, mencionei a duração do caso com Patrícia, expliquei sobre o vídeo que havia gravado. Augusto ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais, seu rosto mantendo a neutralidade cultivada por anos de prática. O que você descreve é um caso claro de dissolução por violação dos deveres matrimoniais, comentou ele, após eu concluir a primeira parte da exposição. Com estas evidências conseguiremos termos favoráveis na partilha de bens. Há mais, anunciei, inclinando-me ligeiramente para frente. O que vou revelar agora ultrapassa a esfera conjugal e adentra o âmbito criminal. A sobrancelha direita de Augusto ergueu-se levemente, o máximo de surpresa que seu treinado semblante permitia demonstrar. Nos próximos 30 minutos, detalhei as descobertas sobre os desvios financeiros de Eduardo, mostrando planilhas, transferências, a conta offshore e o plano de compra da casa em Pernambuco. Isto é substancial, comentou ele, reajustando os óculos de leitura. Estamos falando de crimes financeiros sérios. Você tem ciência de que, como advogada, tem o dever legal de reportar estas atividades às autoridades competentes? Perfeitamente, respondi. E pretendo fazê-lo.
mas preciso garantir que minha posição no divórcio esteja protegida primeiro. Compreendo, assentiu Augusto. Vamos proceder com o divórcio litigioso imediatamente. Sugiro também uma medida cautelar para congelamento de bens antes que Eduardo perceba a extensão do que você descobriu e tente ocultar patrimônio. Exatamente o que tinha em mente. Passamos a hora seguinte delineando a estratégia legal. Augusto mostrou-me os documentos necessários, que assinaríamos ainda naquela manhã. Sua eficiência era impressionante. Claramente, não era a primeira vez que lidava com divórcios envolvendo crimes financeiros. Quanto à questão criminal, ponderou ele, servindo-nos uma xícara de café enquanto sua secretária preparava os papéis. Recomendo cautela no timing. Assim que as autoridades bancárias e policiais forem notificadas, tudo se tornará muito mais complexo. Tenho um plano para isso também, revelei, extraindo de minha pasta um cronograma detalhado. Às 12h de hoje, enviarei um e-mail para o departamento de compliance do banco com evidências selecionadas dos desvios. Simultaneamente, postarei o vídeo da traição nas minhas redes sociais, marcando pessoas estratégicas. Augusto franziu o senho. A exposição pública é um caminho sem volta, Renata. Tem certeza disso? Absoluta. Eduardo traiu não apenas a mim, mas dezenas de clientes do banco, principalmente idosos vulneráveis. A publicidade é parte da justiça neste caso. Ele assentiu lentamente, reconhecendo a determinação em minha voz. Bem, então temos muito a fazer e pouco tempo. Vou solicitar a medida cautelar com urgência. Quanto ao resto, como dizemos no tribunal, você tem plena capacidade postulatória. Às 10h30, deixei o escritório de Augusto com a petição de divórcio protocolada e a medida cautelar de congelamento de bens em andamento. A sensação era de uma engrenagem gigantesca começando a girar, lenta, inexorável, impossível de parar. Caminhei até um café próximo, instalando-me em uma mesa discreta no fundo do estabelecimento. O relógio marcava 11h15. Em 45 minutos, acionaria a primeira parte do plano público. Abri meu notebook e comecei a preparar o e-mail para o departamento de compliance do Banco Atlântico, onde Eduardo trabalhava. O documento que redigi era clínico e preciso, típico de uma denúncia formal. Anexei evidências cuidadosamente selecionadas, suficientes para iniciar uma investigação interna, mas não tantas que permitissem a Eduardo entender a extensão total do que eu havia descoberto. Adicionei aos destinatários o diretor regional e o supervisor de Eduardo. Enquanto finalizava o e-mail, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Renata, aqui é a Patrícia. Precisamos conversar. Eduardo não está sendo honesto com nenhuma de nós. Por favor, me ligue. Encarei a tela por alguns segundos, surpresa com esta reviravolta inesperada. Patrícia estava tentando se aliar a mim contra Eduardo. Ou seria uma armadilha elaborada pelos dois? Optei por não responder imediatamente. Qualquer comunicação com ela poderia complicar o processo legal em andamento. O relógio do café mostrava 11h57. Meu coração acelerou levemente, não por medo, mas pela consciência do momento decisivo que se aproximava. Revisei uma última vez o e-mail para o banco, verificando cada anexo, cada palavra. Perfeito. Cliquei em enviar. Exatamente às 12h. Senti uma estranha calma tomar conta de mim, como a quietude que segue um trovão distante. A primeira peça do dominó havia caído. Em seguida, abri minhas redes sociais. Havia editado o vídeo da traição durante a madrugada, uma versão de 47 segundos que mostrava claramente os rostos de Eduardo e Patrícia. Capturava a infame pergunta dele: "O que está fazendo aqui?" E terminava com minha voz calma anunciando: "Documentando evidências." Redigi um texto breve para acompanhar o vídeo. Após 8 anos de casamento, descobri que meu marido, Eduardo Teixeira, gerente sênior do Banco Atlântico, mantinha um caso com sua assistente. Esta é apenas a ponta do iceberg de uma vida dupla, que inclui muito mais do que infidelidade. O vídeo foi gravado em minha própria casa, em minha própria cama. Tornar isso público não é uma decisão tomada por impulso, mas por justiça. Não apenas para mim, mas para todos que confiaram nele. Às vezes, a verdade precisa de luz para curar. Antes de publicar, verifiquei a lista de marcações estratégicas. Colegas influentes do meio jurídico, alguns jornalistas discretamente adicionados,
membros-chave da diretoria do banco, familiares próximos de Eduardo. Respirei fundo e pressionei publicar às 12h15 em ponto. Desliguei o celular imediatamente após a publicação. Não por medo das repercussões, mas para evitar a distração das notificações que certamente inundariam o aparelho nos minutos seguintes. O próximo passo exigia foco total. Paguei o café e dirigi-me ao Fórum Rui Barbosa, onde trabalhava meu amigo Carlos Drummond, promotor especializado em crimes financeiros. Não havíamos marcado reunião, mas sabia que ele costumava almoçar tarde, após as audiências da manhã. Como esperado, encontrei-o em sua sala, debruçado sobre processos enquanto mordiscava distraidamente um sanduíche. "Renata", exclamou ele surpreso. "A que devo a honra? Pensei que estivesse em Brasília." "O voo foi cancelado", respondi, fechando a porta atrás de mim. "E isso mudou tudo, Carlos. Preciso da sua orientação profissional em caráter urgente." Seu semblante transformou-se imediatamente ao notar meu tom sério. Carlos e eu havíamos trabalhado juntos em diversos casos ao longo dos anos. Ele como promotor, eu como advogada de defesa. Respeitávamos o trabalho um do outro, mesmo quando estávamos em lados opostos do tribunal. "Sente-se", ofereceu ele, afastando os processos sobre sua mesa. "Do que se trata?" Nos 40 minutos seguintes, apresentei a ele as evidências dos crimes financeiros de Eduardo. Diferente da reunião com Augusto, aqui foquei exclusivamente no aspecto criminal, detalhando os mecanismos dos desvios, os padrões de escolha das vítimas, a estrutura offshore, tudo. Carlos ouvia com crescente indignação. Como promotor especializado em crimes do colarinho branco, tinha um desprezo particular por pessoas que abusavam de posições de confiança. "Isso é sistemático", concluiu ele, após examinar as planilhas, "e particularmente odioso pela seleção de vítimas vulneráveis." "Exatamente minha avaliação", concordei. "Quero formalizar uma denúncia, mas preciso entender as implicações." "Como esposa, você tem imunidade relativa", explicou ele. "Não pode ser implicada nos crimes dele apenas por associação matrimonial, especialmente considerando que já iniciou o processo de divórcio. E como advogada, você está cumprindo seu dever legal de reportar atividade criminosa ao tomar conhecimento dela", respondeu ele, pragmático. "A questão mais complexa é o timing. Você mencionou que já enviou evidências ao banco? Há aproximadamente 1 hora." Carlos assentiu pensativo. "O banco provavelmente iniciará uma investigação interna antes de acionar as autoridades. Isso nos dá uma janela de oportunidade para preparar a denúncia formal pelo Ministério Público, possivelmente coordenando com a Polícia Federal, devido à natureza transnacional dos crimes. Concordamos em proceder com a denúncia formal no dia seguinte, dando tempo para que o impacto inicial no banco se consolidasse." Carlos orientou-me sobre quais documentos específicos seriam mais relevantes para a investigação criminal e quais aspectos provavelmente gerariam maior interesse das autoridades. Ao sair do fórum por volta das 14h30, liguei novamente meu celular. Como esperado, havia dezenas de notificações, mensagens, chamadas perdidas. O vídeo estava gerando exatamente o efeito pretendido, uma onda de choque expandindo-se em círculos concêntricos pela sociedade soteropolitana. Uma chamada de Tânia entrou quase imediatamente. "Renata, você está bem? Estou vendo sua publicação se espalhar como fogo." "Estou perfeitamente bem", respondi, caminhando em direção a um táxi. "Como está a repercussão?" "Explosiva. As pessoas estão compartilhando freneticamente. Já vi comentários de colegas do banco, familiares dele, até mesmo clientes expressando indignação." "Eduardo tentou te ligar?" "Provavelmente, mas bloqueei o número dele." "Esperta! Onde você está agora?" "Acabei de sair de uma reunião com Carlos Drummond no fórum. Estou indo para..." Hesitei, percebendo que ainda não havia decidido meu próximo destino. Não queria voltar ao apartamento que dividia com Eduardo, mesmo sabendo que ele provavelmente não estaria lá, ocupado demais tentando conter o incêndio que eu havia iniciado. "Venha para cá", ofereceu Tânia. "Preparei o quarto de hóspedes adequadamente. Você pode ficar o tempo que precisar." "Obrigada", aceitei, grata pela amizade incondicional. "Estarei aí em 30 minutos." Durante o trajeto de táxi,
permiti-me checar algumas das repercussões nas redes sociais. A publicação original já acumulava milhares de compartilhamentos e comentários. O nome de Eduardo estava entre os assuntos mais comentados em Salvador. Diversos veículos de imprensa locais tentavam me contatar para esclarecer os fatos. Uma mensagem em particular chamou minha atenção, do diretor regional do Banco Atlântico. Doutora Renata, recebemos sua comunicação e o material anexo. Uma reunião extraordinária foi convocada para 15h30, senhor. Eduardo Teixeira foi temporariamente afastado de suas funções até conclusão da investigação interna. Gostaria de reforçar nosso compromisso com a transparência e solicitar sua disponibilidade para uma conversa reservada ainda hoje. Respondi confirmando disponibilidade para uma videochamada às 18 horas. Tempo suficiente para me reorganizar no apartamento de Tânia. Ao chegar lá, encontrei minha amiga na varanda, observando a movimentação do condomínio com uma expressão contemplativa. O espetáculo começou, comentou ela, quando me juntei a ela com uma xícara de chá. É apenas o primeiro ato, respondi. As próximas 24 horas serão decisivas. Meu celular continuava vibrando incessantemente. Entre as mensagens, uma particularmente interessante de Jonas, meu irmão policial. Mana, seu vídeo chegou até a delegacia. Eduardo tentou registrar queixa contra você por difamação e invasão de privacidade. O delegado praticamente o expulsou da sala, dizendo que adultério em domicílio conjugal não constitui expectativa razoável de privacidade. Estou orgulhoso de você. Conte comigo para o que precisar. Sorri, imaginando a cena. Eduardo sempre subestimou minha rede de apoio profissional e pessoal. Outro erro estratégico fatal. Às 17h45, preparei-me para a videochamada com a diretoria do banco. Escolhi uma blusa discreta, mas elegante, prendi o cabelo em um coque profissional e posicionei-me em frente a uma parede neutra no escritório de Tânia. A reunião virtual começou pontualmente às 18 horas. Do outro lado da tela, 3 executivos de semblantes graves me observavam. O diretor regional, o chefe de compliance e uma mulher que reconheci como assessora jurídica do banco. Doutora Renata, começou o diretor. Primeiramente, lamentamos profundamente a situação pessoal delicada. O Banco Atlântico repudia veementemente qualquer comportamento que comprometa a confiança de nossos clientes e colaboradores. Agradeço a consideração, respondi, mantendo o tom neutro. Compreendo que estamos lidando com 2 esferas distintas. Minha situação pessoal como esposa traída e a questão profissional envolvendo possíveis crimes financeiros cometidos por um funcionário da instituição. Precisamente, concordou ele. Quanto à segunda esfera, iniciamos imediatamente uma auditoria nas contas gerenciadas pelo Sr. Teixeira. Os primeiros resultados preliminares, lamento informar, corroboram alguns dos indícios apresentados pela senhora. A reunião prosseguiu por quase 1 hora, com perguntas técnicas sobre as evidências que havia enviado, esclarecimentos sobre datas específicas, explicações sobre como obtive os documentos. Mantive-me firme e precisa, como faria em qualquer depoimento formal. Ao final, o chefe de compliance fez a pergunta que eu já esperava. Doutora Renata, a senhora já formalizou denúncia às autoridades competentes sobre estes possíveis crimes financeiros? Iniciei o processo. Respondi cautelosamente. Uma denúncia formal será protocolada amanhã junto ao Ministério Público Federal, com cópia para a Polícia Federal e o Banco Central. Os 3 trocaram olhares significativos. Entendemos, disse o diretor. O Banco Atlântico colaborará integralmente com qualquer investigação. Enquanto isso, o Sr. Teixeira permanecerá afastado e tomaremos medidas imediatas para proteger os interesses de nossos clientes potencialmente afetados. Quando a chamada terminou, senti uma mistura de exaustão e realização. Em menos de 12 horas, havia colocado em movimento forças que Eduardo não conseguiria conter. O sistema legal, o sistema bancário, a opinião pública, tudo convergindo como uma tempestade perfeita sobre a vida cuidadosamente construída por ele. Tânia apareceu na porta do escritório com uma garrafa de vinho e 2 taças. Como foi? Produtivo, respondi, aceitando a taça que ela me oferecia. O banco já encontrou irregularidades na auditoria preliminar. Eduardo está oficialmente afastado.
Ela ergueu sua taça em um brinde silencioso, ao primeiro dia do resto da sua vida. E ao último dia da vida que ele conhecia, completei, permitindo-me finalmente um sorriso de satisfação. Meu celular vibrou com uma nova notificação. Uma mensagem de texto de um número bloqueado que conseguiu passar pelos filtros. Você não faz ideia do que acabou de iniciar. Isso não termina aqui. Mostrei a mensagem para Tânia. Ameaças vazias, comentou ela. Típico de narcisistas encurralados. Não são vazias, corrigi. São previsíveis. E cada movimento desesperado que ele fizer agora apenas fortalecerá minha posição. No horizonte de Salvador, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados. Um novo dia se aproximava. O dia em que as consequências reais começariam a se materializar para Eduardo Teixeira, o homem que subestimou a determinação da mulher que um dia jurou amar e respeitar. A noite no apartamento de Tânia foi mais tranquila do que imaginei. Depois de um dia inteiro colocando em movimento as engrenagens da justiça, permiti-me algumas horas de descanso genuíno. O sono veio pesado, sem sonhos, como se meu subconsciente entendesse que precisava recuperar energias para o que estava por vir. Acordei às 5h30 com o toque discreto do meu celular. Era uma mensagem de Augusto Vasconcelos. Medida cautelar de congelamento concedida às 23h47 pelo juiz plantonista. Contas conjuntas e individuais de Eduardo bloqueadas. Restrição de transferência de bens imóveis registrada em cartório. Primeira vitória. Sorri para a tela iluminada no quarto ainda escuro. O sistema judicial, normalmente lento, mostrava extraordinária eficiência quando acionado corretamente. O patrimônio estava protegido. Eduardo não conseguiria ocultar ou transferir bens para se esquivar da partilha justa. Levantei-me sem fazer barulho, preparei um café e instalei-me na varanda para contemplar o amanhecer enquanto planejava os próximos passos. O celular, que havia deixado no modo avião durante a noite, voltou à vida com dezenas de notificações quando o reativei. A primeira coisa que notei foi a ausência de mensagens de Eduardo. Sinal de que o bloqueio judicial já o havia atingido em cheio. Em contrapartida, havia ligações perdidas de números desconhecidos que suspeitei serem da imprensa, mensagens de apoio de colegas e amigos e, curiosamente, 3 tentativas de contato da mãe dele, Dona Lúcia. Entre as notificações, algo chamou minha atenção. Uma manchete do principal portal de notícias de Salvador. Gerente de banco acusado de fraude e infidelidade por esposa advogada. Banco Atlântico inicia auditoria interna. A notícia havia sido publicada às 23h19 da noite anterior, indicando que a imprensa já estava conectando os pontos entre o vídeo viral da traição e as acusações de fraude financeira. O texto mencionava que fontes internas do banco confirmam o afastamento imediato de Eduardo Teixeira e início de procedimentos de verificação em contas sob sua gestão. Às 7h15, recebi uma ligação de Carlos Drummond, o promotor. Bom dia, Renata. Estamos com a denúncia pronta para protocolar. O delegado da Polícia Federal entrou em contato comigo ontem à noite. Parece que o Banco Central já havia notificado sobre algumas transferências suspeitas há 3 semanas, mas não tinham provas suficientes para abrir inquérito formal. Suas evidências chegaram em momento perfeito. Sincronização cósmica, comentei, sentindo uma ponta de ironia nessa revelação. Se meu voo para Brasília não tivesse sido cancelado, Eduardo talvez enfrentasse uma investigação de qualquer maneira. Só não teria sua vida pessoal implodida simultaneamente. Podemos nos encontrar no Ministério Público às 9h para finalizar os documentos? Perguntou Carlos. Estarei lá, confirmei. Desliguei e imediatamente recebi outra chamada. Desta vez, do diretor regional do Banco Atlântico. Doutora Renata, lamento incomodá-la tão cedo, mas temos desenvolvimentos significativos. A auditoria preliminar identificou 27 contas com movimentações irregulares, todas seguindo o mesmo padrão descrito pela senhora. Precisamos de sua colaboração para entender melhor alguns aspectos técnicos das evidências apresentadas. Certamente, concordei. Estarei disponível após as 11h. Tenho um compromisso no Ministério Público Federal pela manhã. Houve uma pausa significativa do outro lado da linha. O MPF já está envolvido, então, constatou ele, com um tom que misturava resignação e alívio. Compreendo.
Aguardaremos seu contato após esse compromisso. Tomei um banho rápido e vesti-me com o mesmo esmero profissional do dia anterior. Desta vez, optando por um tailleur cinza chumbo que sempre reservava para ocasiões que exigiam uma presença imponente. Tânia apareceu na cozinha quando eu terminava meu segundo café. Dormiu bem? Perguntou, analisando minha aparência. Parece renovada. Surpreendentemente bem, admiti, como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Tecnicamente você tirou, ela sorriu. Um peso chamado Eduardo Teixeira. Antes de sair, verifiquei rapidamente as redes sociais. Minha publicação havia ultrapassado 50 mil compartilhamentos, número surpreendente para alguém com um perfil relativamente discreto como o meu. Nos comentários, uma onda avassaladora de apoio, especialmente de mulheres que se identificavam com a situação de traição, mas também de profissionais do direito, elogiando a maneira metódica como documentei as evidências. Percebi também que Patrícia havia tornado seu perfil completamente privado e vários de seus amigos em comum com Eduardo estavam publicando mensagens críticas sobre pessoas que traem a confiança de quem os ama. A opinião pública já havia escolhido seu lado. O táxi deixou-me na sede do Ministério Público Federal exatamente às 8h47. No saguão, encontrei Carlos conversando com uma mulher que reconheci imediatamente, delegada Marina Fontes, da Polícia Federal, especialista em crimes financeiros. Havíamos trabalhado em lados opostos em um caso de lavagem de dinheiro 2 anos antes. Renata cumprimentou ela com um aperto de mão firme. Lamento pelas circunstâncias pessoais, mas sua ação foi precisa e oportuna. Os 3 dirigimos-nos à sala de reuniões no 3º andar, onde passamos a próxima hora e meia revisando a denúncia formal contra Eduardo. O documento detalha meticulosamente os mecanismos de desvio, as evidências digitais coletadas, o padrão de seleção das vítimas e a estrutura offshore montada para ocultar os valores. Estamos falando de aproximadamente R$800 mil desviados ao longo de 3 anos, observou Marina, analisando as planilhas. Mas suspeitamos que esse valor possa aumentar significativamente à medida que a investigação avance. As vítimas serão notificadas? Perguntei, pensando nos idosos que haviam confiado suas economias a Eduardo. Não imediatamente, explicou Carlos. Primeiro precisamos dimensionar completamente o prejuízo e estabelecer mecanismos de ressarcimento. O Banco Atlântico já sinalizou disposição para cobrir eventuais perdas dos clientes, independentemente do processo criminal. Às 10h30, a denúncia foi oficialmente protocolada. Eduardo Teixeira passava formalmente a condição de investigado por crimes de apropriação indébita, estelionato, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Este último sugerindo que ele não agia sozinho, algo que sempre suspeitei. Ao sair do prédio do MPF, notei um movimento incomum de pessoas com câmeras e microfones próximo à entrada principal. Alguém havia vazado a informação sobre a denúncia, e a imprensa já se posicionava para obter imagens e declarações. Use a saída lateral, sugeriu Carlos, percebendo meu desconforto. A não ser que queira fazer declarações. Ainda não é o momento, respondi. Primeiro os fatos precisam se estabelecer completamente. Escapei pela saída de serviço, evitando os jornalistas. Entrei rapidamente em um táxi e direcionei o motorista para a sede do Banco Atlântico, onde havia marcado reunião com o diretor regional e a equipe de auditoria interna. Durante o trajeto, recebi uma notificação inesperada, uma mensagem de Rafael, o primo de Eduardo. Renata, sei que você provavelmente não quer falar com ninguém da família agora, mas preciso que saiba. Sempre alertei Eduardo sobre o caminho que estava tomando. Tenho mais informações sobre os esquemas dele que podem ser úteis para seu caso. Ele não estava agindo sozinho. Essa confirmação de minhas suspeitas enviou um arrepio pela minha espinha. Respondi brevemente, marcando um encontro com Rafael para o final da tarde em um café discreto no Shopping Barra. A reunião no Banco Atlântico durou quase 2 horas. A auditoria preliminar havia identificado um padrão muito mais amplo do que eu imaginava inicialmente. Eduardo havia manipulado sistematicamente mais de 30 contas ao longo de 4 anos. 1 ano a mais do que indicavam os documentos que encontrei.
O valor total desviado ultrapassava 1,2 milhão de reais. Doutora Renata, explicou o chefe da auditoria, um senhor de cabelos grisalhos e olhar meticuloso. Identificamos também indícios de conivência interna. Pelo menos 2 outros funcionários parecem ter participado ativamente do esquema. Um do departamento de TI, que ajudava a burlar os sistemas de segurança, e uma analista do compliance, que ignorava deliberadamente alertas automáticos. O diretor regional parecia genuinamente desolado com cada nova revelação. "Estamos preparando um comunicado oficial para a imprensa", informou ele. "O banco assumirá integralmente a responsabilidade pelo ressarcimento dos clientes afetados, independentemente do andamento das ações criminais contra os envolvidos." Ao final da reunião, fui surpreendida com uma solicitação inesperada. "Doutora Renata, considerando sua experiência jurídica e o conhecimento íntimo deste caso específico, gostaríamos de contratá-la como consultora externa para acompanhar o processo de reestruturação dos protocolos de segurança do banco." A proposta era tentadora, uma chance de transformar essa experiência traumática em algo construtivo, além de representar um avanço significativo em minha carreira. Prometi considerar a oferta e dar uma resposta na semana seguinte. Ao sair da sede do banco, notei que a movimentação da imprensa havia se deslocado para lá. Desta vez, não consegui evitar completamente os jornalistas. Uma repórter da TV Bahia conseguiu uma breve declaração minha. "Estou colaborando com as autoridades e com a instituição financeira para garantir que todas as pessoas afetadas recebam a devida reparação. Este caso vai além de uma questão pessoal. Trata-se de abuso de confiança em múltiplos níveis. Não darei mais declarações até que as investigações avancem." Minha fala concisa e profissional apareceria nos telejornais locais naquela noite, ampliando ainda mais a repercussão do caso. Por volta das 16h, encontrei-me com Rafael no local combinado. O primo de Eduardo parecia nervoso, constantemente olhando ao redor, como se temesse ser visto. "Obrigado por me encontrar", começou ele, após pedirmos café. "Primeiro quero que saiba que tentei dissuadir Eduardo diversas vezes. Aquelas mensagens que você provavelmente viu no e-mail dele são apenas a ponta do iceberg." "Por que decidiu falar comigo agora?" perguntei diretamente. "Porque ele está tentando me incriminar", revelou Rafael com um olhar angustiado. "Recebi uma ligação dele ontem à noite, depois que as contas foram bloqueadas. Ele queria que eu declarasse ter participado dos esquemas, assumindo parte da culpa em troca de uma suposta proteção futura. Como se ele tivesse condições de proteger alguém agora. A informação não me surpreendeu. Era exatamente o tipo de manobra desesperada que eu esperaria de Eduardo ao ver seu mundo desmoronando. "O que mais você sabe?" indaguei. Durante a hora seguinte, Rafael revelou detalhes surpreendentes sobre a operação. Eduardo havia iniciado os desvios em pequena escala há quase 5 anos, muito antes do que eu suspeitava. O caso com Patrícia começara como uma maneira de garantir sua cooperação no esquema, já que ela tinha acesso privilegiado a determinados registros. Mais perturbador ainda, Amanda, a médica com quem Eduardo também mantinha um relacionamento paralelo, não era apenas uma amante. Era uma facilitadora para a lavagem de dinheiro através de uma clínica particular. "E a casa em Muro Alto?" perguntei, lembrando dos documentos imobiliários que havia encontrado. "Era o plano de fuga", confirmou Rafael. "Eduardo pretendia desaparecer em aproximadamente 3 meses quando a compra estivesse finalizada. Patrícia iria com ele inicialmente, mas duvido que o plano incluísse mantê-la por perto depois que estivesse seguro. Você tem provas disso tudo?" Rafael extraiu um pendrive do bolso. "Tenho cópias de conversas, documentos, tudo que Eduardo me enviou buscando conselhos financeiros ao longo dos anos. Nunca participei ativamente, mas admito que fiquei em silêncio por muito tempo. Isso também me torna culpado de certa forma." Aceitei o pendrive, reconhecendo seu valor potencial para as investigações. "Vou encaminhar isto às autoridades competentes", informei. "Não posso prometer imunidade, mas sua cooperação voluntária certamente será considerada atenuante caso você seja implicado." Rafael assentiu, parecendo aliviado por finalmente compartilhar o peso daquele conhecimento. "Uma última coisa", acrescentou ele enquanto nos despedíamos. "Cuidado com Dona Lúcia. Ela sempre soube de tudo
e ajudou Eduardo a esconder dinheiro. Aquela casa em Stella Maris tem um cofre no closet principal com documentos comprometedores. Essa revelação final foi como uma peça que completava o quebra-cabeça. As frequentes visitas dominicais à casa da sogra, que tanto me entediavam, provavelmente serviam como oportunidade para Eduardo atualizar sua mãe sobre os esquemas e reorganizar documentos físicos longe dos olhos da esposa advogada. No caminho de volta ao apartamento de Tânia, recebi uma ligação do número de Patrícia. Após um momento de hesitação, decidi atender. Renata, a voz dela soava trêmula. Sei que deve me odiar, mas preciso que saiba. Eduardo está me ameaçando. Diz que vai colocar toda a culpa em mim, que tem documentos provando que eu iniciei os desvios. Por que está me procurando, Patrícia? Questionei, mantendo o tom neutro. Porque tenho medo dele agora. E porque tenho evidências que você não possui. Gravações de conversas onde ele detalha todo o esquema, inclusive quem mais está envolvido. Marcamos um encontro para o dia seguinte, em um local público e movimentado. Não confiava completamente em Patrícia, mas cada nova peça de evidência fortalecia o caso contra Eduardo e sua rede de cúmplices. Aquela noite, ao verificar novamente as redes sociais, deparei-me com uma tentativa desesperada de Eduardo de recuperar sua imagem pública. Havia publicado uma longa declaração em seu perfil, alegando ser vítima de uma esposa vingativa e prometendo provar sua inocência. A repercussão foi devastadora. Centenas de comentários criticando sua postura. Muitos compartilhando matérias jornalísticas sobre a investigação em curso. O mais surpreendente veio às 20h47, quando recebi um e-mail do advogado de Eduardo, propondo um acordo extrajudicial. Prezada doutora Renata, represento Eduardo Teixeira neste momento desafiador. Meu cliente está disposto a abrir mão de sua parte em todos os bens do casal, reconhecer integralmente a culpa no divórcio e comprometer-se a não contestar qualquer demanda futura, em troca da retirada de sua publicação nas redes sociais e uma declaração pública esclarecendo que as acusações de crimes financeiros são precipitadas e carecem de investigação aprofundada. Aguardamos sua resposta com urgência. Atenciosamente, Dr. Marcos Vilela, advogado criminalista. Ri sozinha ao ler aquela proposta absurda. Eduardo ainda acreditava que poderia negociar sua saída daquele labirinto que ele mesmo construiu. Encaminhei o e-mail para Augusto Vasconcelos com uma resposta simples. Veja o nível de desespero. Não responderei. Na manhã seguinte, acordei com uma notificação que selaria definitivamente o destino de Eduardo. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em residências de funcionários do Banco Atlântico. Gerente Eduardo Teixeira e outros 2 colaboradores são alvo de operação. Liguei à televisão a tempo de ver imagens ao vivo de agentes entrando no nosso apartamento. Agora apenas dele, em Vitória. Simultaneamente, outras equipes cumpriam mandados na casa de Dona Lúcia, em Stella Maris, e no apartamento de Patrícia, na Barra. Meu celular tocou. Era Carlos Drummond. Renata, os mandados foram expedidos às 6h da manhã. As informações do primo e aquelas planilhas que você forneceu foram cruciais. Acabamos de encontrar o cofre na casa da mãe dele, exatamente onde seu informante indicou. Está repleto de documentos, incluindo contratos falsificados e registros de transferências. 2 horas depois, os principais portais de notícia anunciavam: gerente de banco é preso preventivamente por suspeita de desvios financeiros. Mãe e assistente também são detidas para interrogatório. A queda de Eduardo foi tão rápida quanto completa. Em apenas 72 horas, ele passou de respeitado gerente bancário, marido de uma advogada bem-sucedida e figura social proeminente em Salvador, para um detento na carceragem da Polícia Federal, enfrentando múltiplas acusações criminais e o completo colapso de sua reputação. Naquela tarde, recebi um telefonema inesperado, do Dr. Mendonça, presidente do Banco Atlântico. Doutora Renata, gostaria de expressar pessoalmente meu agradecimento pela coragem em expor essa situação. Infelizmente, descobrimos que o esquema era ainda mais amplo do que imaginávamos inicialmente. Sua intervenção provavelmente evitou prejuízos muito maiores aos nossos clientes. Ele prosseguiu.
formalizando o convite para que eu liderasse uma consultoria de reestruturação dos protocolos de segurança do banco, um projeto de 6 meses com remuneração substancialmente superior ao meu salário atual no escritório de advocacia. 3 semanas depois, quando a poeira começou a assentar, o cenário era claro. Eduardo permanecia preso preventivamente, com pedidos de habeas corpus negados devido ao risco de fuga e à gravidade dos crimes. Patrícia, após colaboração premiada, responderia em liberdade. Dona Lúcia estava em prisão domiciliar devido à idade avançada. O processo de divórcio corria celeremente, com todas as decisões até o momento favoráveis a mim. A história havia ganhado repercussão nacional, tornando-se um caso emblemático sobre fraudes financeiras e a importância de mecanismos de controle em instituições bancárias. Recebi convites para palestras, entrevistas e até propostas para transformar a experiência em um livro. Quanto a mim, mudei-me definitivamente do apartamento em Vitória para uma cobertura no Rio Vermelho, com vista para o mar. As feridas emocionais ainda estavam em processo de cicatrização, mas cada dia trazia um novo senso de libertação e recomeço. Em uma tarde de reflexão, enquanto observava o pôr do sol da minha nova varanda, recebi uma mensagem de Tânia que resumia perfeitamente a jornada dos últimos meses. Às vezes, as piores traições nos conduzem aos melhores recomeços. Você transformou dor em poder, Renata. E isso é o que eu chamo de verdadeira vingança. O voo cancelado para Brasília, que inicialmente parecia apenas um contratempo logístico, havia se transformado no catalisador de uma completa reinvenção pessoal e profissional. Eduardo tentou me perguntar: o que você está fazendo aqui, naquele fatídico dia, como se eu fosse a intrusa em minha própria vida? A resposta, que ele compreenderia tarde demais, era simples. Eu estava retomando o controle, documentando a verdade e preparando o terreno para a justiça que viria, implacável e completa. Hoje, 2 anos depois daquele voo cancelado que mudou completamente o rumo da minha vida, posso dizer com certeza que a tempestade passou e deixou um céu mais limpo em seu lugar. Quando encontrei Eduardo e Patrícia em nossa cama matrimonial, jamais poderia imaginar as proporções que aquela descoberta tomaria, nem como aquele momento de traição seria o catalisador para desmantelar uma rede inteira de crimes financeiros e mentiras elaboradas. Muitos me perguntam se me arrependo de ter exposto publicamente o vídeo que flagrei naquele dia. A resposta é simples: não. Algumas traições vão além da esfera privada e afetam dezenas de pessoas inocentes. Os idosos que confiaram suas economias a Eduardo, os clientes do banco que acreditavam na instituição, os funcionários honestos que trabalhavam diariamente sem saber que faziam parte de um esquema fraudulento, todos eles mereciam a verdade e a justiça que se seguiu. O caso, que começou como uma simples história de infidelidade, revelou-se uma teia complexa de crimes financeiros que durou 5 anos e desviou mais de 1,5 milhão de reais. As investigações que se seguiram ao meu flagrante revelaram que Eduardo não apenas traía a mim, mas também a confiança de dezenas de clientes vulneráveis, principalmente idosos que não tinham conhecimento técnico para identificar os desvios em suas contas. Eduardo permaneceu preso por 14 meses antes de seu julgamento. Foi condenado a 12 anos por crimes financeiros, com direito à progressão de regime após cumprir 1/3 da pena. Patrícia, graças à colaboração premiada, recebeu uma sentença de 4 anos em regime semiaberto, convertida em prestação de serviços comunitários. Dona Lúcia, mãe de Eduardo, foi condenada a 3 anos de prisão domiciliar devido à idade avançada e problemas de saúde. Quanto ao divórcio, foi finalizado em tempo recorde. Recebi 70% dos bens, incluindo o apartamento que dividíamos, além de indenização por danos morais. O valor, combinado com minha nova posição como consultora de segurança bancária, permitiu-me reconstruir minha vida financeira e emocional com solidez. A carreira que construí após esse episódio surpreendeu até a mim mesma. Tornei-me especialista em fraudes financeiras, ministro palestras por todo o Brasil sobre vulnerabilidades em sistemas bancários e, recentemente, publiquei um livro chamado Evidências do Coração,
quando a vida pessoal revela crimes corporativos, que se tornou referência para profissionais do direito e da segurança bancária. A pergunta que mais recebo, especialmente de mulheres que passaram por situações semelhantes de traição, é sobre como consegui manter a calma naquele momento crucial, quando flagrei meu marido com sua amante. A verdade é que não foi frieza calculada, mas sim um instinto de sobrevivência. Algo dentro de mim sabia que aquele momento definiria tudo o que viria depois, e minha formação jurídica me deu as ferramentas para transformar choque e dor em ação estratégica. Muitas pessoas me perguntam sobre Patrícia e se algum dia consegui perdoá-la. Ela me procurou após cumprir sua pena, pedindo desculpas pessoalmente. Não alimentei rancor, mas também não desenvolvemos qualquer tipo de relação. Ela mudou-se para o interior de Minas Gerais, onde recomeçou sua vida longe dos holofotes que o caso trouxe. Rafael, o primo de Eduardo, que forneceu informações cruciais para a investigação, tornou-se surpreendentemente um amigo próximo. Sua coragem em romper o silêncio familiar e enfrentar possíveis consequências legais demonstrou um caráter que eu não esperava encontrar na família Teixeira. Hoje ele trabalha em compliance bancário, usando sua experiência para prevenir casos semelhantes. O Banco Atlântico, após o escândalo, implementou um dos sistemas de segurança mais robustos do mercado financeiro brasileiro. A consultoria que liderei resultou em mudanças estruturais na forma como as transações são monitoradas e como os gerentes têm acesso às contas de clientes. O caso tornou-se estudo obrigatório em cursos de direito bancário e administração financeira. Quanto à minha vida pessoal, demorei 2 anos para me permitir um novo relacionamento. Gustavo, meu colega de escritório que sempre demonstrou admiração discreta por meu trabalho, esperou pacientemente até que eu estivesse pronta. Nosso relacionamento, baseado em respeito mútuo e transparência absoluta, avança com a calma de quem conhece os riscos da pressa e da falta de comunicação. Recebi centenas de mensagens de outras mulheres que, inspiradas pela minha história, encontraram coragem para deixar relacionamentos abusivos ou denunciar crimes que testemunharam. Isso talvez seja o resultado mais precioso de toda essa jornada. Saber que minha experiência dolorosa serviu como farol para outras pessoas perdidas em suas próprias tempestades. Quando olho para trás e recordo aquela tarde fatídica em que meu voo foi cancelado, vejo claramente como pequenas coincidências podem desencadear transformações monumentais. Se o tempo estivesse bom naquele dia, se meu voo para Brasília tivesse decolado conforme planejado, quantos idosos continuariam sendo lesados? Por quanto tempo mais Eduardo manteria sua vida dupla, tripla, construída sobre mentiras e crimes? A vida tem um timing peculiar e às vezes o que parece um infortúnio, um voo cancelado, uma chegada inesperada em casa, é na verdade o universo conspirando para que a verdade venha à tona no momento exato em que estamos preparados para lidar com ela. Se você está assistindo esta história no canal Vingança do Dia, saiba que compartilhar minha experiência não foi fácil. Reviver cada momento, cada descoberta, cada decisão tomada sob pressão extrema, exigiu coragem e vulnerabilidade. Mas acredito profundamente que histórias como a minha precisam ser contadas, não para glorificar a vingança em si, mas para mostrar que existem saídas dignas e justas, mesmo nas situações mais devastadoras. Gostaria de pedir que você se inscreva no canal Vingança do Dia para acompanhar outras histórias de superação e justiça, como a minha. Cada inscrição nos motiva a continuar trazendo relatos reais que podem inspirar pessoas em situações semelhantes. Deixe seu like neste vídeo se a história tocou você de alguma forma e, principalmente, comente abaixo o que você faria no meu lugar. Como teria reagido ao encontrar seu parceiro em flagrante com um amante? Teria mantido a calma como eu ou agido de forma completamente diferente? Os comentários são vitais para que possamos entender melhor o que vocês, espectadores, buscam em nosso canal. Além disso, eles ajudam nossos vídeos a alcançarem mais pessoas que podem se beneficiar dessas histórias de superação. Produzir conteúdo diário de qualidade como este exige recursos consideráveis. Se esta história trouxe algum valor para você, seja inspiração, orientação ou simplesmente um momento de reflexão,
considere apoiar nosso trabalho através do Valeu Demais, a função de doação disponível na plataforma. Cada contribuição, por menor que seja, ajuda a cobrir os custos de produção e nos permite continuar trazendo histórias impactantes como esta diariamente. Agradeço por terem me acompanhado neste relato doloroso, mas necessário. A justiça nem sempre vem na forma que esperamos e às vezes precisamos ser os catalisadores da nossa própria redenção. Como aprendi nesta jornada, o verdadeiro poder não está na vingança em si, mas na coragem de enfrentar a verdade e na determinação de transformá-la em justiça. Até o próximo vídeo do Vingança do Dia, onde outra história de superação aguarda para ser contada. Lembre-se, não deixe que a dor de uma traição defina quem você é. Permita que sua reação a ela revele sua verdadeira força